amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na minha Bíblia tem um título que diz assim, vocês todos, os amados irmãos do YouTube, Jeremias fica em Mispa com Gedalias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isso. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde para ser bom e reto aos teus olhos que vás para ali, vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, e as mulheres, e os meninos, e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efaí, e Netofatita, e Jezanias, filho do Macatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: não tem mais servir aos caldeus, ficai na terra e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus, que vieram a nós, e vós recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe: bem sabes que Baalins, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida. Mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias, glórias a Deus. Que palavra, né? Aqui é um grande alerta para todos nós, essa palavra. Aqui, porque o profeta enviado naquele lugar, aonde
ali em Babilônia, o povo tinha ficado cativo ali por muito tempo, né? E ali muitos já estavam sendo provados mesmo por Deus, porque Deus também tinha avisado aquele povo que eles obedecessem aos mandamentos do Senhor. Como eles não obedeceram, muitos acabaram padecendo, né, pelas suas próprias mãos, não pelas mãos de Deus, mas pelo pecado que eles haviam cometido contra Deus, né? Então aqui no versículo 1 fala assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, capitão da guarda, deixou ir de Ramá, quando tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Então ali, né, Jeremias, ele tinha sido liberado, ali ele foi liberto daquela prisão. Por que ele foi liberto? Porque ele fazia a vontade de Deus. Porque ele não temia o homem, ele não temia a mulher, ele não temia as autoridades daquela época, mas ele fazia a vontade de Deus. E ali ele estava ali, mas ele sabia que Deus era com ele, né? Em todo o tempo. E ele foi enviado ali, né? Mesmo ali ele estava todo, aqui está dizendo a palavra que ele estava atado com cadeias. Então ele não tinha para onde ir, nem para frente, nem para trás. Muitas das vezes, né, nós nos sentimos assim, né? Às vezes estamos no meio de um povo que está assim, às vezes até mesmo pagando um alto preço diante do Senhor, né? Mas ali nós nos sentimos em cadeias, porque as pessoas muitas vezes não recebem a palavra de Deus. E isso nos entristece. Então é como se nós estivéssemos em cadeias, né? Porque a gente a gente deseja tanto, né, que todos rendam-se à vontade de Deus, mas nem todos dão ouvido, né, à palavra do Senhor. E o 2 diz: porque o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isso. Então ali o capitão da guarda, homem sábio, ele já sabia que aquele povo estava padecendo porque havia desobedecido ao Senhor, né? E o 4, agora pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vos vá, para ali vai. Aqui ele foi liderado por aquele capitão da guarda, por um homem, né? Alguém que era uma autoridade. Mas Jeremias, ele estava debaixo da autoridade de Deus. E ele era obediente ao Senhor. Então ali ele estava, na verdade, fazendo a vontade de Deus. Ele estava naquele lugar, padeceu, ficou preso. E ali ele foi liberado com um propósito, porque Deus sempre tem um propósito em nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos cativos também em várias situações, seja uma enfermidade, seja, né, uma situação familiar, mas o Senhor, Ele trabalha no meio da diversidade da nossa vida, né? E como Ele fala na palavra, não há tentação que o Senhor permita que nós passamos, que nós não podemos suportar. Imagina Jeremias ali, né? E o 5 fala: mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Acão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Olha só, então ali ele foi comissionado por aquele capitão, ele tinha que voltar a Gedalias. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Acão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra Gedalias, filho de Acão, e que lhe havia confiado os homens, e as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Netania, Joanã, Jonatas, filho de Cariá, e Cefanias, filho de Tanumate, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias,
filho do Maacatita, eles e os seus homens. Então ali eles sabiam que Gedalias, ele estava responsável, ele ficou responsável por várias pessoas, aqueles, né, que haviam, que eram os mais humildes, eles ficaram ali, foram abandonados ali naquele lugar, né? Mas ali Jeremias obedeceu a ordem do capitão e ele foi ali procurar a Gedalias, né? E ficou com ele ali. E assim que um povo que soube, né? Aquele povo que havia, que queria algo ali, porque as pessoas às vezes se aproximam do povo de Deus, querendo muitas vezes uma profecia, querendo algo, às vezes até na marra mesmo, né? Ali como se Deus tivesse que obedecer a nós. De maneira nenhuma, é nós que temos que obedecer a Deus. Nós que temos que entender o que Deus quer de nós, né? E aquele povo, ele se aproximou de Gedalias ali com certo interesse, né? E aí o 9 diz: e jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós, e vós recolhei o vinho, as frutas de verão, o azeite, e metei-os nos vossos vasos, e habitai as vossas cidades que tomastes. Então, Gedalias ali, ele estava dando ordem àquele povo, que era um povo humilde, que estava passando até talvez fome, necessidade ali, né? Porque não era fácil, a gente imagina aquele povo cativo, sem ter recursos, né? E ali Gedalias estava já comissionando eles para que eles buscassem alimento, né? Louvado seja o Senhor. E ele iria continuar lá no mesmo lugar, ele não ia para o campo, ele iria ficar ali, né? Mas muitas das vezes nós, né, o Senhor quer que nós também vamos fazer a obra de Deus aqui, que nós também vamos ao campo fazer a vontade do Senhor. E aqui esse alimento, o que é? Buscar o alimento, buscar a palavra de Deus, procurar se firmar cada dia mais na presença do Senhor, né? E o 11 diz: do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe e entre os filhos de Amon, em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Por quê? Porque ali eles souberam, né, que o rei de Babilônia havia liberado eles para aquela terra, né, que era uma terra com certeza que tinha abundância, porque senão eles não teriam ido ali para buscar esse alimento. Então aquele outro povo, quando soube, né, foi aquele lugar onde havia a fonte, havia o alimento. Então a fonte e o alimento nosso espiritual está na palavra de Deus. Nós temos que correr para a palavra de Deus. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Buscar congregar com os irmãos, estar na presença de Deus, para que o Senhor possa nos alimentar, alimentar a nossa alma, que a nossa alma precisa do alimento do Senhor, né? Glória E seja é a dada palavra a de Jesus. Deus. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispa. E disseram: bem sabes que Baalins, reis dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida. Então aqui... Aleluia. Ali havia, né, esse povo que chegou ali até Gedalias, eles sabiam que havia uma trama contra Gedalias, o inimigo já estava tramando contra a vida de Gedalias. Mas Gedalias, ele não estava preocupado com aquilo, ele estava
ele estava no próprio entendimento dele, ele queria fazer as coisas da maneira dele, né? É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele foi avisado. E quantas das vezes o Senhor nos alerta? É verdade. Através da Jesus. Santa Palavra, através da profecia que ele confirma na Santa Palavra dele, nos avisando, olha, cuidado, não vai por ali, vem por aqui. Quantas das vezes o Senhor tem nos alertado e nós não tapamos o nosso ouvido, verdade, porque Senhor. nós não queremos ouvir, nós Meu queremos fazer do nosso jeito. É verdade. E aí olha o que aconteceu, todavia, né, no 15 fala, todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispá, dizendo, irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão se tiraria ele a vida, e todo Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Então ali, olha só, Gedalias ele recebeu uma palavra dura ali, ele recebeu um alerta, falando, toma cuidado que querem tirar a tua vida. E o inimigo, ele anda ao nosso derredor buscando a nos tragar. Ele quer tirar o nosso ânimo, ele quer tirar a nossa saúde, ele quer tirar tudo de nós. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, por isso nós temos que estar firmados no Senhor e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Né? Abrir o nosso coração quando o Senhor revela algo para nós, que a gente venha abrir o nosso coração, ainda que doa, porque dói, vamos falar a verdade, dói muitas das vezes no nosso coração, É verdade, mas nós Jesus. temos que aceitar a vontade de Deus, Louvado porque seja ela é a o Senhor. melhor coisa que tem para a nossa vida, verdade, né? papai. Glória Ele a sabe Deus. o que é melhor para cada um de nós. E no 16 diz assim, mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá, não façais tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. E na verdade, ele depois lá na frente fala, ele vai ser morto, justamente por essas pessoas que estavam tramando contra a vida dele. Porque a morte, muitas das vezes, é a morte do nosso sonho, é a morte de tantas coisas que o inimigo vem para ceifar, ele quer nos derrubar, ele quer nos entristecer. Então a gente deve abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos e falar, Senhor, abre o meu entendimento, Senhor, para que eu aceite a tua vontade para a minha vida, Pai. Não deixe eu fazer nada sem a tua permissão, para que eu não venha perecer lá na frente. Né? E ali Gedalias, ele perece porque ele quis fazer as coisas da maneira dele. Ele não deu ouvidos àquele alerta que ele teve, né? Então que nós possamos, né, cada dia mais nos firmar no Senhor e aceitar, né, quando o Senhor nos repreende, quando o Senhor nos exorta, quando o Senhor nos ensina, porque Ele nos ama. É por isso que Ele nos trata dessa maneira, porque Ele ama a todo aquele que Ele repreende, é porque Ele tem um grande amor. Amém? E assim agradeço minha rica oportunidade e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto em cada coração.